Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Empresárias de Sucesso Podcast. Aquele podcast que vai impactar a sua vida e o seu negócio. Eu me chamo Larissa Fontanes, eu sou a host desse programa. Fico responsável de entrevistar diversas empresárias de sucesso e hoje não é diferente. Está sentada à minha mesa uma empresária que trabalha há mais de 10 anos no mercado de eventos carnavalescos, tem uma experiência gigante nesse lugar, já também, né, tá trabalhando no mercado de eventos corporativos, porque depois de dominar a excelência num dos maiores eventos que o nosso país e o estado do Rio celebra, ela tem envergadura para atuar nos eventos corporativos também, nos ajudando, porque a gente sabe que empresária que tem evento, qual é a dor de cabeça para você poder fazer. E ela vem para nos ajudar a entregar tudo maravilhoso, você só chegar e curtir o momento e viver aquele dia maravilhoso. Então, estamos sentados à mesa para aprender hoje com ela. Já pega papel e caneta aí, porque eu estou na mesa de aluna aqui e você também. Eu estou falando dela, Rosângela Mello. Seja muito bem-vinda, minha Oi, amiga. maravilhosa. Que honra! Que honra te ter aqui. Quero que você entregue tudo, porque você vai mostrar pra gente o carnaval que eu, pelo menos, não conhecia. A ótica do negócio. Então, minha amiga, não esconda nada, entrega tudo pra gente. Estou aqui para isso. Muito bom. E, minha amiga, é uma honra ter você aqui sentada nessa mesa. Você já sentou em várias mesas importantes e você está brilhantando o Empresárias de Sucesso Podcast hoje, tá? E é o primeiro de muitos, porque assim, a Rosângela, ela tem muita coisa para ensinar. A gente pode depois trazer podcast com vários temas, network, modelo de negócio, eventos, curadoria. Tudo Também. isso você consegue entregar pra gente. Mas pra gente colocar todo mundo na mesma página, vamos começar entendendo quem é a Rosângela CPF. Conta pra gente. Pois é, um prazer estar com você, tá? A Rosângela Mello, CPF, é uma mulher de 57 anos, é uma mulher casada, uma estrutura familiar bem-sucedida, porque nós temos que ter essa condição também de a gente ter a nossa estrutura familiar bem-sucedida para que a gente possa mergulhar de cabeça naquilo que a gente deseja, né? A gente ser ousado, né? E através dessa Rosângela Mello CPF, mãe de 2 filhos maravilhosos, enfim, mas eu sempre busquei esse CPF se tornar um CNPJ. E foi isso que eu conquistei, que eu busquei e consegui executar. O CPF virar um CNPJ. E eu costumo dizer, Rosângela, que não existe um CNPJ forte se o CPF não for forte também. Exatamente. Por isso que entender quem é essa mulher no CPF vai ser muito importante para nos ensinar como ser uma empresária de sucesso também, né, gente? Fortalecer isso daí. Lari, eu acho o seguinte, eu acho que o mais importante de tudo é a gente ter a certeza daquilo que a gente quer. Verdade. Esse é o primeiro passo. Quando você tem a certeza daquilo que você quer, você não tem... Você até pode ter alguns percalços, mas quando você sabe o que você quer, você vai conseguir chegar, tá? E quando você chega nesse determinado lugar de fato, que é o seu lugar de fala, é o seu lugar de executar, é o seu lugar de entregar, é o seu lugar de excelência, porque as pessoas criam essa expectativa em cima de você, porque você está buscando, mas você está conquistando. Como que você faz isso? Com estudo, sabedoria, aprendendo todos os dias, aperfeiçoando, sabendo que está dentro do mercado, tendo informações daquilo que você realmente está fazendo para que você possa realmente dividir, porque hoje a gente divide para a gente poder conquistar, para a gente poder somar, né? É exatamente isso, minha amiga. E você tem muitos códigos para nos ensinar hoje. Por quê? Você vem de um mercado que não é um mercado fácil de entrar, muito menos de permanecer. Eu acho que talvez entrar já é difícil, mas se manter ali, eu acho que é a tarefa mais difícil que tem. Então, eu vejo muitas empresárias que querem até abrir o CNPJ. Abrir o CNPJ é a coisa mais fácil. Agora mantém esse CNPJ. Exatamente. Sobrevive os 10 anos. Exatamente. Então, a gente tem muito que aprender com você. E eu queria entender como você foi parar no carnaval. Como que você... Né, como começou isso? Conta pra gente. Você sempre trabalhou com eventos? Qual é a sua formação? Conta pra gente. Não, engraçado. Eu tenho um filho, né, de 34 anos e eu sempre gostei da foliã carnavalesca, né, a Rosângela carnavalesca. E
Meu filho tinha 4 meses, deixei ele em casa com meu marido me permitiu. Na época eu paguei 1 ano, um carnezinho para desfilar na escola de samba, Portela. E fui desfilar na escola de samba. Menina, peguei o ônibus e fui desfilar. Quando eu cheguei lá, que eu fui desfilar na escola de samba, eu olhei aquela Marquês de Sapucaí, aquele carnaval, aquele evento, e eu comecei, pelo meu viés comercial, a entender que aquilo ali, gente, dá dinheiro, aquilo ali é negócio, aquilo ali é case de sucesso, não é só desfilar. Na verdade, eu comecei a entender que eu teria a oportunidade de transformar aquele desejo de desfilar, né, na Marquês de Sapucaí, como uma foliã, e aí eu comecei a conquistar os espaços gradativo, degrau por degrau, até eu chegar na condição de comercializar algumas oportunidades dentro do carnaval. É óbvio, eu não sou dona do carnaval. O carnaval tem uma propriedade, né? E essa propriedade são pessoas fundadoras, que a gente tem que ter o máximo de respeito por eles, né? Mas a gente consegue agregar serviços dentro do carnaval. E é onde é aí que eu entro com os serviços. Entendo, nós vamos já aprofundar sobre esses serviços, que você já estava me contando aí, que eu já estava assim, gente, eu não conhecia esse carnaval que a Rosângela está me apresentando, e vocês precisam saber, vocês vão... Gente, pega papel e caneta que tem muito código aqui hoje. Minha amiga, e aí, entendendo todo esse ponto, né, que você foi por conta de um desejo de ir lá curtir. Exatamente. Como todo mundo, quando pensa em carnaval, pensa em lazer, curtição, não pensa no primeiro momento no negócio. É muito difícil alguém... Só que você colocou o pé ali e você entendeu, opa, eu tenho a ver com esse ambiente aqui, hein? Eu acho que isso aqui tem a ver comigo, eu acho que eu posso fazer algo aqui. E como que foi a sua, assim, barreira de entrada? Você entrou por onde? Depois de ter ido como uma pessoa que estava ali para curtir, uma foliã. Como que você começou a entrar nesse ambiente profissionalmente falando? Então, eu tive um convite, né, de uma pessoa, que é o Alex Fábio, que hoje é o vice-presidente da Viradouro, né? Ele, na verdade, ele trabalhava numa escola de samba, que era Caprichosa de Pilares, e ele chegou para mim e me fez o convite, ele falou, Rosângela, você tem um perfil comercial, a gente precisa de uma pessoa que comercialize produtos da escola, ou seja, shows, e a gente tem um enredo e a gente gostaria de fazer captações de recursos para esse enredo, e eu entendo que você tem esse viés comercial. Aí eu falei, você, Rosângela Mello. Eu falei, tá bom, então eu gosto de desafio, eu entrei nesse processo de conhecimento, porque na verdade a gente tem que conhecer primeiro, né? Então eu entrei nesse processo de conhecimento do carnaval e comecei a olhar a parte comercial do carnaval. E a partir daí, nessa data, nessa época, na verdade, eu me lembro como se fosse ontem, eu tinha uma relação muito boa com os bares da Lapa, sabe? Os empresários da Lapa. E aí eu comecei a fazer uma revolução ali em cima de um enredo e fiz uma captação de recurso muito bem sucedida. E essa captação de recurso, ela foi parar no carro alegórico na Marquês de Sapucaí. Caramba! E junto com isso, eu acabei, por estar na Lapa, né, nesses eventos, um grupo de australiana entrou em contato comigo porque elas queriam desfilar nas composições de carro. O que é uma composição de carro? É aquelas pessoas que ficam em volta do carro e isso é comercializado. Então eu comecei a comercializar, lógico, com a autorização dos presidentes das escolas de samba, essa comercialização desses locais. E aí eu trouxe 30 australianas, sem falar uma palavra em português, cantando o samba da escola de samba. Meu Deus, você conseguiu fazer isso logo no começo de carreira? Começo de carreira. Meu Deus. E aí foi um boom, né? Porque os veículos de comunicação do carnaval ficavam surpresos, como as australianas não sabiam falar nada em português, mas sabia cantar o samba, né? Então isso era muito atrativo, né? Comercialmente para mim foi atrativo, comercialmente para a escola foi atrativo, né? E assim eu comecei o meu processo de buscar
fazer esse network, buscar patrocínios, captar, vender shows, e ali eu comecei a criar uma espinha dorsal, né? Vamos dizer assim, né? Uma espinha, né? Pra gente poder, porque tudo na vida a gente tem que ter alicerce, né? Então foi bem devagar, não foi nada do nada, foi bem uma questão bem consciente, porque eu acho que a gente tem que ter essa consciência daquilo que a gente faz. Com certeza. E tem muita gente querendo plantar hoje e colher amanhã. Exatamente, não é assim. Não é assim. Não é assim. Com certeza você teve esse resultado, mas você plantou, você trabalhou, mas teve também algumas dores nesse processo. E eu queria entender, assim, as suas maiores dificuldades, principalmente nesse começo. O que você teve que lidar? Literalmente, mulher preta, né? Não sou uma sambista. Eu sempre digo, eu não vendo, eu não sei sambar, eu só vendo o carnaval em si, mas comercialmente mesmo falando, pelo modo comercial. Eu sempre me preocupei com a imagem do carnaval, a prostituição do corpo da mulher, da passista, da mulata, né? E, na verdade, eu nunca enxerguei isso como um problema, porque eu comecei a enxergar isso como uma solução. E aí, o que acontece? Nessa época, eu me lembro perfeitamente que uma mulher que não samba, que não é passista, ela consegue estar dentro do carnaval, comercializando o carnaval. Aí eu comecei a entender que a seriedade daquilo que você faz, a credibilidade que já está dentro daquilo que a gente faz, ela vai conquistando essas pessoas que, na verdade, começaram a me dar essa oportunidade que antes eu não tinha. E contra resultados, não tem contestação. Não. Não é? Então eu sou muito grata, porque eu tive pessoas que hoje estão dentro do carnaval, que são pessoas importantes dentro do carnaval, que na verdade permitiu a minha construção. Sim, mas durante esse processo mesmo de construção, com essas oportunidades que você teve, você enfrentou algumas dificuldades? Você chegou a pensar em algum momento em desistir? Teve algum desafio assim, caramba, isso aqui tá muito difícil, isso aqui não tô sabendo lidar? Você chegou a pensar nisso ou foi leve durante esse processo? Como que foi? Não foi leve, em nenhum momento, tá? Era sempre, não podemos, vou pensar, mas eu não desisti. Porque eu tinha certeza, como eu tenho hoje, que esse projeto, que é um projeto grandioso, que é o nosso carnaval, e esse projeto que ele engloba tantas pessoas ao mesmo tempo, porque, Lari, vamos prestar atenção, é a única festa do mundo que tem o rico, o pobre, o preto, o branco, ou seja, ela consegue unir todas as pessoas no mesmo local. E quando você consegue diagnosticar que esse local existe todas essas pessoas, é óbvio, pelo viés comercial, o que você faz? Você acaba tendo o caminho correto para poder seguir com aquelas pessoas certas, com aquele público-alvo certo. Mas lá atrás era muito difícil uma captadora de recursos que não tinha nenhuma intimidade, vamos dizer assim, com o carnaval, e se manter. E qual era a minha habilidade? O comercial. Então, o comercial foi a minha habilidade que me fez manter, que me mantém até hoje dentro do carnaval, mas que na verdade ela me deu condição, com as pessoas específicas, não duvidaram, mas falaram assim, vamos ver até onde ela vai. E foram me permitindo. Com desconfiança ou não, me permitiram. E aí eu fui indo. E muito comercial foi cada acesso abrindo mais oportunidade, cada acesso mais oportunidade. Porque essa mulher, gente, o que ela entende é de networking. Networking de sucesso. Porque você entrar no lugar, como nós estávamos falando aqui, é às vezes o mais fácil. Mas você entrar e sair de lugares, você entrar e manter portas abertas, você abrir outras portas dentro dessa porta, isso é uma habilidade. Que, inclusive, a gente pode falar um pouco sobre ela aqui. Porque no mercado que você atua, se você não conhece lá dentro, não tem conhecimento,
desses acessos, você não cresce. Não. E você foi construindo isso, porque você veio sem esse conhecimento. Uhum. Mas cada porta você construiu um novo acesso. Cada porta você construiu um novo... Como que você começou a construir isso sem ser aquela pessoa que tem aquela cara de oportunista? Porque o verdadeiro network não é essa coisa de ficar forçando a porta. Isso. Mas é você conseguir ser interessante ao ponto das pessoas abrirem ela para você. Como é que você fez isso de forma natural para construir esse império que você tem hoje? Porque, na verdade, quando eu trouxe essas australianas, isso já foi um case de sucesso. Então, isso aí abriu bastante. E a questão da captação de recurso para a escola de samba, e que esses recursos eu levei os empresários para dentro da Marquês de Sapucaí, então, a credibilidade em relação a isso não tem como ser contestada. É verdade. Então, até os presidentes das escolas de samba, eles começaram a me olhar de uma forma muito satisfatória. Por quê? Porque eu nunca fui... Na verdade, eu sou uma colaboradora do Carnaval, eu trago benefício para o Carnaval e eu elimino demanda também das escolas para o Carnaval. Quer ver um exemplo? Eu comercializo o show das escolas de samba. Todas. Que, na verdade, da demanda que chega até mim através de produtores, de cerimonialistas, corporativos, aquilo todo. Eles não falam com a escola de samba, eles não querem ligar para a escola de samba para poder comercializar um show. E isso para a escola de samba é muito importante, porque ela tem uma entrega para poder fazer uma demanda de colocar um carnaval na rua. Imagina ela ainda ter que atender para poder comercializar show. Então ela vai ter que ter um departamento para isso. Então, eu acabo sendo essa colaboradora. E isso me traz o quê? O resultado, que é o artista saber que eu posso intermediar esses contatos, que eu posso intermediar esses shows, que eu posso, na verdade, fazer com que eles sejam recompensados por isso. Porque é uma linha de trabalho, sabe, Lari? São profissionais que trabalham o ano inteiro e não somente na época do carnaval ou no carnaval, que poucas pessoas entendem isso, que o carnaval você consegue trabalhar ele o ano inteiro, porque são várias vertentes, é dentro do país, é fora do país e assim vai. Nossa, movimenta uma economia gigantesca, sim, né? Sim. E entendendo que você começou nesse lugar, quando que você visualizou assim, caramba, além de ser uma colaboradora, agora eu vou ser de fato uma empresária. Sim. E aí, quando você entende que chegou o momento de abrir a R. Melo Produções? Esse momento foi na pandemia, aonde no maior evento ruim do mundo, que foi a pandemia, foi o momento que a R. Melo realmente criou uma identidade, vamos dizer assim. Porque enquanto o mundo se fechou dentro de casa e ele entrou para dentro da internet, da televisão, do YouTube, com as lives, foi aí que a Rosângela, ela falou assim, deu a virada de chave. E essa virada de chave, ela aconteceu por conta daquilo que eu já estava construindo lá atrás no carnaval. Aí eu tenho um Dudu Nobre, que é um cantor, ele liga e fala, Rô, preciso da sua ajuda, vou fazer uma live. Você conhece muitas empresas, você conhece muitas pessoas, me ajuda? E a partir daí, eu comecei a fazer lives de todas as escolas de samba, todos os artistas recebidos. Então eu comecei a entender que o meu network, aquilo que eu já tinha em mãos, eu poderia realmente colocar isso em prática e não necessariamente somente no carnaval. Como antigamente, antes da pandemia, eu trabalhava só para o carnaval nesse sentido. Então eu comecei a fazer esse trabalho. Ali, a R. Melo nasceu com uma identidade na pandemia. Nossa, então enquanto estava todo mundo, assim, uma boa parte das pessoas fechando negócios... Eu estava abrindo novos negócios. Sabia que eu também abri minha empresa no carnaval, ó, na pandemia, minha amiga? Que legal! E a pandemia, ela trouxe, assim, pra gente, né, um grande ponto de inflexão, acho que para muitas pessoas, sobre o avançar ou o parar com algumas coisas.
E ali eu não tive opção a não ser abrir a empresa, que tá aqui de pé até hoje. Foi a melhor decisão, que na verdade Deus não me deu outra opção, Ele me deu só essa. E foi incrível, e hoje eu tô aqui. Que legal saber que você oficializou o trabalho que você já vinha desenvolvendo na pandemia também. Porque você imagina, você sai de um carnaval, entra uma pandemia, no qual nós pensávamos que seria 30 dias, e na verdade ficou quase 2 anos, né? E aí você entende que nos piores momentos da vida existe o lado ruim e o lado bom. É só como você quer enxergar isso. É uma escolha, né, minha amiga? É uma escolha. Porque ou você aprende na dor ou você aprende no amor. E quando você entende que esse pior momento para uns, ele pode se tornar o teu melhor momento e você também passar essa realização oficial e real. Porque o mais importante é você passar o que é de verdade. E você falar, a gente vai conseguir, você consegue. Então, ali eu realmente criei a minha identidade de empresária. Foi ali, na pandemia. Ali na pandemia eu falei assim, não, eu sou uma empresária de sucesso, sabe? E ali, durante a pandemia, eu cresci de uma maneira organizada, com sustentação para me manter até hoje. Maravilhosa, maravilhosa. E nessa pandemia você teve que, querendo ou não, se reinventar. Sim. Todo mundo estava se reinventando, Sim. Né? Você continuou trabalhando com evento, só que live. Como que era? Você já entendia de live? Como que foi para você entrar nesse... Não, agora vamos trabalhar com eventos em live. É uma coisa totalmente nova para todo mundo. Então, assim, você foi uma das pessoas que revolucionou esse mercado naquela época. Sim. Como que foi isso? Então, na verdade, eu nem entendia muito o que era live. Eu entendia, na verdade, que as pessoas estavam me observando por conta das minhas relações comerciais adquiridas durante todo o período de carnaval no qual eu trabalhava. E quando eu recebo esse telefonema do Nobre, que ele enxerga isso, porque às vezes, Lari, nós temos tanta qualidade que a gente não se enxerga e as pessoas estão nos enxergando. Estamos sempre sendo vistas. Exatamente. E quando eu recebo esse feedback, eu lembro, gente, realmente eu tenho muitas empresas, né, muitos parceiros comerciais, mas quem é que está fazendo live que tem que ter essa comunicação? E aí eu peguei e falei para os meus filhos, olha, entram nos quartos, começam a olhar no YouTube, tudo que é live, anota os nomes, tudo para mim que eu vou revolucionar isso aqui. E aí eu conheci uma empresa chamada Unvox e eu fiz um trabalho incrível com a Unvox, onde todos os artistas, gente, do Rio de Janeiro, do Sudeste, enfim, até do sertanejo, ficaram muito satisfeitos com a Unvox. E aí a Unvox cresceu. Ela cresceu, ela não tinha nem um e-commerce, ela passou a ter o e-commerce durante a pandemia e hoje aí todo mundo tem uma Unvox em casa. Eu já estou fazendo propaganda da Unvox, porque foi isso mesmo que aconteceu. Eu só estou falando as verdades, é isso. É isso, entendeu? E aí eu realmente entendi, não, eu tenho essa credibilidade dentro do mercado. Porque você imagina, você falar com uma pessoa do outro lado da linha, da linha do telefone, do celular, em Camaçari, você no Rio de Janeiro, e essa empresa apostar que você, por conta do seu relacionamento artístico, eles poderiam ter essa superação que eles tiveram durante todos os períodos de pandemia, onde teve o crescimento organizado, ordenado, e hoje todo mundo tem uma Unvox em casa. Eu fiquei, na época, até conhecida a menina da Unvox. Virou quase embaixadora ali da empresa. Pois é, exatamente. E, na verdade, eu dei esse estalo, eu falei, não. E aí, o processo é gradativo, mas ele nunca vai deixar de acontecer quando você tem essa credibilidade. E eu comecei a receber uma demanda das outras empresas, não os concorrentes do mesmo segmento, porque eu não gosto de trabalhar com uma empresa e depois ter o mesmo segmento para poder confrontar. E as empresas começaram a me procurar por conta do sucesso. E aí foi uma revolução. E quando, minha amiga, após essa revolução nesse mercado, que se normalizou, que você voltou pro ramo de carnaval, que só estava pausado devido à pandemia,
Como é que você leva tudo isso que você evoluiu pra dentro do carnaval? Porque depois de ver, não tem como desver. Agora Exatamente. você entendeu que existe um outro mercado, você entendeu o mundo mais corporativo ali, não só dentro do conceito carnavalesco. Como é que você levou essa novidade pra dentro do carnaval? Aí eu fui para os camarotes executivos. Conte-me mais. Então, o que acontece? Existem os camarotes executivos, que são camarotes de empresários, no qual eles têm o desejo de ter a sua privacidade e eles também têm o desejo de fazer os networks adequados. E aí o que acontece? Ele me dá uma referência, essa referência eu transformo ela em experiência e essa experiência faz com que esse empresário ele fique muito bem sucedido, porque ele faz o network, ele convida as pessoas, enfim, que interessa a ele, e aí ele repete essa experiência no próximo ano, porque isso reverbera comercialmente para ele. Então eu tenho um exemplo de clínica, como a clínica da família Carrais, sabe? Eu tenho o Luiz do Palácio Cristais, eu tenho empresárias que não moram no Brasil, que vêm só para o carnaval, entende? Vêm só para o carnaval. E também tenho empresas, indústrias, né? Que na verdade acaba vindo para poder, não são do Rio, vêm para poder curtir e fazer esse networking. Então, essa referência que eu comecei a construir, na verdade, o sonho se torna realidade, mas uma realidade comercial. Entendi. E aí, quando eu conheço o Rosângela, ela falou assim, eu não vendo carnaval, eu vendo negócios. Isso, é desse jeito. Eu falei assim, como assim? Me apresenta esse carnaval que eu não conheço, né? O jogo por trás do jogo, que é o que ela tá contando aqui, abrindo pra gente a caixa preta, hein? É isso. Pra gente poder entender o por trás desse evento cultural, o modelo de negócio sensacional que tem. Então, o que você está falando aqui pra gente é que, por exemplo, uma empresária de sucesso que está me ouvindo aqui, ela pode entrar em contato com você e contratar um camarote executivo e fazer daquele camarote talvez um evento de network, se ela quiser vender esses acessos, se ela quiser prestigiar os melhores clientes, você entrega tudo e ela administra da melhor forma, da forma que ela quiser. Como é que é isso? Na verdade, prática? Ela não vai administrar, ela vai administrar usufruir. Na verdade, ela entra, usufrui, faz o network que ela deseja fazer, convida as pessoas que ela tem que convidar, depois ela vai para casa e no outro dia está lá tudo de novo. Então, a alimentação, a decoração, tudo envolvido dentro desse projeto. E aí ela pode tranquilamente comercializar, se ela quiser, por exemplo, pagou para ter ali uma quantidade de 15 pessoas dentro desse camarote. Ela pode, por exemplo, vender 15 ingressos, se ela quiser? É possível isso? Na verdade, quando ela compra o camarote executivo, essa segunda parte é muito pessoal de cada um. Eu já não me envolvo. Mas tá? não, mas eu digo assim, é uma possibilidade. Pode haver. Essa pessoa compra esse acesso com você. Se ela quiser comercializar, ela pode. Se ela quiser usar para convidar os clientes VIPs e fazer ali uma coquetel, ela pode. Porque, na verdade, ela convida e ela acaba reverberando isso dentro do próprio negócio dela durante o ano inteiro, e não lá. Legal. Lá ela cria a experiência e a fidelidade. Entendeu? Porque ela cria a fidelidade desse cliente. Você imagina você ser convidada para estar com seu marido um dia numa Marquês de Sapucaí, numa empresa X. Você vai comprar tudo essa empresa X o ano inteiro, para o outro ano você ser convidada novamente. É sobre isso. Meu Deus, gente, olha aí. Você já tinha visto o carnaval dessa ótica? Eu não tinha. É sobre isso. Que legal. E ainda existem os super camarotes, né? Que são os camarotes gigantes, que são camarotes que têm shows específicos. E esses camarotes também fazem ativação de marcas. Então, algumas marcas procuram-me e aí ela chega e fala, eu queria fazer uma ativação no camarote X. Aí eu entro em contato com o empresário desse camarote e viabilizo essa oportunidade. E em cima disso, essa empresa acaba assinando a camisa, fazendo um bar, dentro dos parâmetros oficiais, é óbvio, da Liesa, porque a Liesa tem os patrocinadores oficiais do carnaval, no qual a gente não pode confrontar segmentos, sabe? Mas assim, uma maquiagem,
uma massagem. Então, assim, são vários serviços que estão dentro desses super camarotes também, que são os camarotes maiores, que, na verdade, eles precisam de alguém que leve para o dono do camarote. Porque você não vai saber quem é o dono do camarote X ou o dono do camarote Y. Mas a R. Melo Produções sabe. Ai, gente, sensacional. Caramba, que É legal, isso, minha amiga. é isso. Então, assim, por isso que eu falo, eu não vendo carnaval. Realmente, eu não vendo carnaval. Na verdade, eu não sou uma artista do carnaval. Na verdade, eu sou uma colaboradora comercial do carnaval, sabe? Eu procuro fazer essa ponte, mas entregar o que é de verdade. Porque hoje em dia, dentro do mercado, Lari, também existem pessoas que querem vender sonhos que não vão ser realizados. E isso você não pode fazer. Porque você tem que ter essa credibilidade, você só pode vender aquilo que realmente você pode entregar. Exatamente. Eu te vejo uma empresária muito comprometida com o resultado final. Sim. E se eu fosse, assim, te perguntar qual talvez seja um dos principais pontos de sucesso, né? Hábito, conduta, enfim, que você trouxe, que você teve, que te trouxe até aqui, eu vejo esse comprometimento, essa verdade que você carrega. Sim. Então, dentro de um mercado muito disputado, se a pessoa não tiver esses princípios e valores que você tem, não sobrevive, né, minha Não amiga? sobrevive. Até mesmo porque toda casa tem regra. E quando você entra na casa de alguém, você tem a regra da pessoa. Você pode adaptar com autorização. Então, você tem que trabalhar e respeitar a regra. Você não pode colocar o dinheiro na frente de um negócio que você não vai realizar, porque você vai ganhar o dinheiro só uma vez e nunca mais você vai ganhar. E hoje eu não coloco o dinheiro na frente do meu negócio. Hoje eu coloco na frente do meu negócio a credibilidade e realmente conseguir realizar aquilo que eu me comprometi. Não, isso é fundamental, porque a gente hoje tem uma facilidade, né, de vender a percepção. Eu falo muito isso. Na nova economia, se compra-se muito o que se percebe, né? Porque a maior compra, hoje o maior movimento acontece no digital. No digital você não tem acesso ao produto, você tem acesso ao que estão falando do produto. Se realmente é aquilo, você vai ter que pagar muitas das vezes para ver. Exatamente. Por isso que a credibilidade, mostrar com quem você anda, diz muito hoje em dia sobre você. Então, quando a gente entra no perfil da R. Melo ou no seu, a gente consegue ver que tudo que você está falando aqui é real, você vive isso. Porque, na verdade, existe uma avaliação. E essa avaliação não é a gente que faz. É quem recebe. Quem recebeu a entrega. Então, quem recebeu a entrega fala mais de mim do que eu mesmo falar de mim. É isso. E aí, quando você entra lá, gente, tem vários depoimentos de pessoas importantíssimas falando quanto tempo que já caminham com ela, falando do sucesso, da entrega, do comprometimento, porque no mercado de eventos o que a gente mais tem é falando, não, vou chegar no horário, não chega. Vou entregar um som assim, não entrega. Ah, mas vai ter tal coisa, não tem. Exatamente. Então, eu vejo você muito comprometida e as pessoas vão pagar o que tiver que pagar para ter tranquilidade, sucesso naquela entrega. Imagina, você contratar um camarote para receber os seus clientes e chegar lá, a comida tá fria, tá faltando as coisas, não tem como isso acontecer. Você já viu isso acontecendo com outros camarotes, outras pessoas? Isso é algo que você já viu? Eu prefiro não falar sobre isso. Então você já sabe, né, gente? Já entendeu. Olha, eu me lembro também uma vez que eu fiz um camarote de um cliente, ele trabalhava com dinheiro, né? E aí ele falou para mim assim, eu quero que o meu camarote tenha uma referência sobre o dinheiro. Eu pensei, como é que eu vou colocar o dinheiro, né, como a referência desse camarote? Lari, eu fiz um teto com mapa mundi, com todas as notas do mundo. Caraca, que legal. As pessoas olhavam pro teto dele e falavam assim, meu Deus. Aí era todas as notas do mundo. Libra, dólar, euro, enfim. E ele ficou fascinado, porque ele queria falar do dinheiro de uma forma que não fosse agressiva ou de uma forma que as pessoas fossem interpretar de uma outra maneira, e eu consegui transformar o sonho dele em realidade. Ele deve ter falado assim, eu quero levar esse teto para casa, eu não quero desmontar não. Como que Exatamente, faz? É isso. Caramba, que entendeu? legal. É isso. É óbvio, eu tenho uma equipe, tenho decorador, né? Eu tenho todo um processo que é
é necessário, né? Porque existe portarias, registros, bombeiros, enfim, tudo isso eu tenho que acatar como o dono da casa quer que realmente seja entregue. Então você tem que fazer direito Entendi. para se manter. Entendi. Ao longo desses anos, muitas pessoas foram entendendo e reconhecendo que se num evento dessa proporção você entrega a excelência, imagina num evento talvez até menor no mundo dos negócios, um evento corporativo, uma festa. E aí eu queria entender agora com você quando que começou, como que foi esse começo nessa abertura executiva, porque você já levou isso pro carnaval, mas depois você consolidou isso para você também, que hoje, além de trabalhar com carnaval, gente, ela também trabalha com eventos corporativos para empresários. Então, você que é uma empresária que entende que precisa lançar um evento seu e não sabe por onde começar, R. Melo Produções é o caminho. A Rosângela tem todos os passos que você precisa. Então, como que começou essa outra vertente, minha amiga? Então, porque o que acontece? Quando você tem você consegue entregar o que a pessoa idealizou e foi lá na Marquês de Sapucaí, o porquê não aqui não? Aqui fora, durante o decorrer do ano inteiro. Então, você acaba sendo uma referência em relação a isso. Então, criou-se a oportunidade de você desejar algo, um evento corporativo, um jantar intimista, qualquer coisa que seja relacionada a evento, você não ter esse trabalho, mas você ter a certeza que aquilo que você pensou vai ser realizado. Então a gente faz. Então a gente consegue fazer essa entrega. Mas só que cada um tem o seu desejo. É óbvio. Desejos e sonhos tem que ser pago por isso, né? A gente não pode sonhar e não concretizar se a pessoa realmente pensa numa coisa que não vou conseguir concretizar. Então você tem que ter essa sabedoria e, na verdade, essa condição até de explicar para o cliente que aquilo não vai acontecer, que ele sonhou, mas a gente pode dar sugestão de como pode acontecer para realizar. Né? Porque você pode sonhar e não podemos realizar sonhos de uma forma, se não estiver financeiramente pagando sobre isso, ou se ele idealizar uma coisa que não vai existir. Eu não posso mentir para o cliente. Eu tenho que estimular ele a entender o que é que a gente pode chegar perto daquilo que ele idealizou, ou chegar total perto daquilo, ou superar aquilo que ele desejou. Eu vejo em você, assim, Rosângela, você uma grande curadora. Você é uma grande curadora de eventos. Sim, porque assim, você começou no carnaval, mas hoje, o que é uma curadoria, né? Alguém que tem tanto domínio sobre o assunto, que não entrega só um orçamento e toma, é assim que a gente vai... Não, você busca viabilidade. Não sou limitada. Você busca entender se é viável aquilo que o cliente está falando. Se for viável, com quem, onde, como, data, dia, momento, horário... Se é no carnaval, se é fora, se é no hotel, se não é. E essa visão ampla e panorâmica só consegue ter porque você tem muita experiência nesse lugar. Então, assim, você é uma grande curadora, porque o seu olhar não é simplesmente receber uma cotação e falar é X. Não, você busca se aprofundar e entender todos os detalhes, certo? Certo, porque eu sempre estou aprendendo todos os dias. Eu estou sempre buscando entender o que o mercado também oferece. Eu também busco ter pessoas, ter equipe, ter mão de obra, braços à minha disposição para que a gente consiga realizar juntos. Sim. Tudo que nós fazemos é junto. Ninguém faz nada sozinho. É verdade. Ninguém. Ainda mais um mega evento como o carnaval. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Sim. Tá? Eu vou te dar um exemplo do corporativo. Eu tenho hotéis, né? Onde os diretores de eventos de hotéis, eles fazem questão de me contratar para banda de samba, para um receptivo no aeroporto, que também faço. Dia das Mães, Dia dos Pais, e assim vai. Mas por quê? Que a base de tudo começou aonde? Num elenco show de uma escola de samba bem entregue, os profissionais chegando no horário, se comportando como devem,
sabe? Então, é tudo o começo, tudo realmente começa no carnaval. Mas o carnaval é o ano inteiro. E isso faz com que hoje a R. Melo, com o corporativo, né? Ela consegue se consolidar porque eu vou entregar e eu entrego. Então, hoje eu tenho uma ótima relação com essa questão dos hotéis, com os corporativos, com o cerimonial, casamento, 15 anos, tudo isso a gente... Caramba, a vocês gente dão conta faz, disso tudo. A gente faz. Que É legal. só contratar. É só entrar em contato, pagando bem, É só contratar, entendendo? é sobre isso. Que legal. Então, começou no carnaval, mas hoje você trabalha com eventos, de modo geral. Trabalho com eventos Grandes em eventos, gerais. eventos Sim. culturais, eventos corporativos, eventos, né, de aniversário, casamento. Ainda sou empresária da Quitéria Chagas, entendeu? Muito Ainda bom. tem agenciamento de personalidades do carnaval, que na verdade essas personalidades do carnaval eu consigo trazer para fazer publicidade o ano inteiro, porque para que essas pessoas não sejam nichadas, que elas só têm pertencimento no carnaval. Na verdade, elas não. Elas são pessoas que palestram, elas são pessoas que têm qualificação profissionais, elas são pessoas que sabem se expressar, que sabem fazer um receptivo, que entrega, que tem engajamento na internet, que ela pode ser realmente uma influência. Muito bom, uma influência de sucesso. Uma influência de sucesso. Que se vê como empresária. Exatamente. E essa influência, eu consigo prospectar ela para esse público que desconhece que ela existe. Então, como ela sabe que existe a R. Melo, aí é mais fácil. Então, eu acabo sendo esse caminho para essas pessoas que são personalidades do carnaval, mas que também são influências, que têm a condição de fazer essa publi. Muito bom. E aí eu começo a ver em você, né, que além de toda a questão do evento, você representa acesso também, né, minha amiga? Acesso. Porque você tem acesso a diversas frentes diferentes, Sim. Você tem acesso a entidades públicas, né, bons representantes ali, você tem acesso ao povo, o povo, né, do carnaval, já tá com você há muito tempo, você tem acesso aos empresários, você tem acesso aos influencers, então a Rosângela Melo representa também um grande acesso a figuras públicas e lideranças e peças importantes que muitas das vezes uma empresária está precisando conectar aí. Então já sabem, né? Entra em contato. Senta na mesa, como você fala. Senta na mesa. Como você fala, senta na mesa e vamos fazer Troca negócio. uma ideia e vamos fazer negócio. É sobre isso. Muito bom. É. E a R. Melo tem alguma vertente, abertura internacional também, minha amiga? Então, essa abertura internacional é justamente as comercializações dessas pessoas que são personalidades do carnaval, que elas fazem aulas, né, de samba, então elas fazem workshop, então elas fazem isso fora do país também. Que maneiro. E aí a gente consegue comercializar isso também, entendeu? Então, assim, não é... Porque existe o grupo que, assim, nós temos o samba, mas o samba você não aprende na academia, você só pode aprender o samba com uma profissional do samba. E essa profissional do samba não está dentro da academia. É verdade. E quando você exporta isso, sabe, porque você acaba levando essa pessoa para fora do país, justamente para ela poder passar essa verdade, como é o passo a passo do processo do samba, é muito bom, né, gente? Caramba, que maneiro. Não fazia ideia desse movimento. Mas é interessante pensar, porque, por exemplo, nós temos aqui uma vertente para Dubai. Uhum. E quando a gente faz algum evento aqui, a gente procura mulheres que dançam a dança do ventre. Uhum. E é super interessante trazer essa cultura para que as pessoas possam conhecer. Imagina um samba que é muito universal, conhecido, assim, que todo mundo ama. Uhum. Vocês levarem realmente a um sucesso. Caramba, que legal. É isso. Maravilhoso. E assim, você está trazendo assim uma visão muito profissional, né? Sim. Desse modelo de negócio dentro desse grande evento que a gente muitas das vezes conhece a parte do lazer, agora está entendendo como que funciona o business disso aqui, hein? Exatamente. Maravilhoso. Se você pudesse pegar, minha amiga, 3 ensinamentos
assim, base, 3 ensinamentos que você aprendeu dentro do mercado de eventos carnavalescos, que você pudesse compartilhar com empresários de diversos nichos. Ó, eu aprendi sobre isso, isso e isso, que você aplicando no seu negócio vai dar certo também. Você consegue citar pra gente uns 3 pontos aí? Sim. Eu acho que o primeiro de tudo é você saber se aquilo, o alvo, se você realmente deseja esse alvo, você tem que estar atenta a esse alvo. Estudar sobre ele para executar dentro desse alvo. Mas uma das coisas que eu priorizo também é você ter respeito, entendimento e credibilidade. Porque se você não tiver essa credibilidade, você não vai conseguir se manter. Você pode fazer um evento, pode fazer uma vez, mas você não se mantém. E eu costumo dizer que a verdadeira venda também não é a venda que acontece uma vez. Vender uma Não. vez é fácil. Agora, Não. manter. Aí, realmente, você tá vendendo de novo. É a venda da porta para dentro. É quando o jogo começa, né, minha amiga? Exatamente. E ter a certeza, gente, que o inovar, o aprender é todo dia. Mas não prometa aquilo que não vai cumprir, porque vai dar ruim. Eu acho que essa é a maior lição, amiga. Porque o que a galera faz hoje em dia, meu Deus, eu vou dar um soco. Exatamente. Prometer o que não vai cumprir não dá certo. Essa conta não fecha. Vai ter dor de cabeça, vai ter problema. Vai, não fecha, entendeu? Todo mundo pode fazer o que eu faço, não tem problema algum, porque tem público para todo mundo, tem cliente para todo mundo, tem demanda para todo mundo. Mas faça direito. E também você tem que ter uma equipe que pense como você e que acredita e se satisfaz com aquilo que você está entregando. Porque o meu olhar é crítico, mas o meu olhar é o olhar do meu cliente. E quando eu chego num camarote que eu vejo uma pintura que não está legal, eu falo, faça de novo, mas está ótimo. Não, não está. O meu cliente não vai gostar disso porque eu sei que o olhar dele não está legal isso aqui. Ele tem que fazer de novo. Isso Porque é... quando o meu cliente chega e fala assim, nossa, isso aqui está maravilhoso. É isso que eu quero ouvir dele. Esse é o seu verdadeiro pagamento, né, minha amiga? Exatamente. É a experiência entregue. É um show que o contratante chega no outro dia e faz um depoimento. Rosângela, inacreditável, o show foi maravilhoso. Foi tudo entregue. Chegaram no horário, saíram no horário, cumpriram tudo. Esse é o melhor feedback. É porque as pessoas elas já entendem que trabalhar com evento é certo que vai atrasar, é certo que vai dar alguma coisa errada. Não. Isso foi uma cultura péssima instalada nesse conceito, nesse mercado de evento. E você vem para entregar excelência, né? Exatamente. E eu acho que o mais bacana de tudo isso, que eu amo o que eu faço, sabe? Então, quando você gosta, quando você se identifica, quando você sabe o que você quer, porque você também tem que saber o que você quer. Quando você sabe o que você quer e você faz com vontade, porque você ama aquilo que você está fazendo, como eu falei, existem alguns percalços, mas o resultado é positivo. É isso. E, minha amiga, nós já estamos caminhando para o fim. Já? Já! Mas pessoal! Que conversa deliciosa! Espero que vocês estejam gostando, hein, gente? Muito crique lá, hein? Que delícia! Nossa, maravilhoso. Eu quero que você faça um convite para essas empresárias que estão te ouvindo, que talvez, assim como eu, nunca enxergaram o carnaval além do lazer. E agora você está trazendo uma oportunidade de negócio para elas aqui. Então faz um convite para elas, quem é empresária, que quer conhecer, quer ter o seu espaço, tanto assim da área da beleza, da área da estética, você estava falando para mim diversas áreas que já contrataram esse serviço. É porque, na verdade, o que acontece? A demanda de prestação de serviço, o próprio dono do próprio negócio, ele também tem que saber se ele cabe ali. Eu posso chegar para você e falar, vem para o carnaval, vem trazer o seu serviço para o carnaval, mas você tem que se encaixar e tem que ter uma comunicação com aquilo ali também. E tem várias áreas que são muito interessantes. Ativação de marca, realmente, as massagistas, sampling, aquelas
oportunidade de brindes, abadá, fazer camisa, fazer chinelo. Tem tanta coisa, gente, que se faz ali dentro da Marquês de Sapucaí, dentro dos camarotes que você pode oferecer os seus serviços. Aquela customização de camisas, entendeu? Porque são os profissionais, costureira, tem muita, é uma cadeia produtiva muito grande dentro do carnaval. Sim. Mas se você tiver qualquer dúvida, fala comigo, que a R. Melo Produções te orienta. É isso. Então, tanto para quem está pensando aí em ter um camarote ou até prestar o seu serviço como uma das entregas que a Rosângela precisa fazer. Às vezes você trabalha com uma dessas coisas que ela falou, trabalha com chinelo personalizado, trabalha com camisa. Exatamente. Ela precisa, gente, de pessoas para entregar essas demandas. Então, chama também. Eu quero fazer o meu próprio evento. Precisa de ajuda? Chama R. Melo Produções. E aí, fala qual é o seu arroba. O seu e o da R. Melo Produções também. O meu arroba é Rosângela Melo, numeral 11339. O oficial da R. Melo Produções é @, R. Melo Produções. Gente, não tem como errar, um L só. Vocês vão lá, vocês vão ter os destaques, vocês vão ter todas as informações. Quando vocês fizerem tudo o que vocês quiserem, é só perguntar, que eu vou responder. E olha que eu respondo rapidinho, hein? E se ela não tiver know-how, que eu acho muito difícil, para o que você está precisando, ela conhece alguém que tenha. Isso é verdade. Porque, na verdade, nós temos que ser... Tudo que a gente tem de informação positiva, a gente tem que repassar. Porque as pessoas estão com uma mania muito ruim de repassar só notícia ruim, o que é ruim. Não faz isso não, gente. Passa só o que é bom. Transmita o que é bom. Porque quando você transmite o que é bom, ele reverbera para você. Então a gente tem que passar. Rosângela da R. Melo Produções é bom, vamos repassar para todo mundo, isso, né? Vamos. Lara é maravilhosa, vamos passar para todo mundo. Empresária de sucesso é maravilhoso, vamos passar para todo mundo. É isso, gente. Porque o poder do movimento, né? A R. Melo em movimento. Todo mundo. É isso aí, eu sempre disse, R. Melo em movimento. E é em movimento mesmo, porque eu estou em várias vertentes, em vários lugares. Mas não foi fácil, mas eu estou. Porque eu gosto do que eu faço. Se você gosta do que você faz, vem falar comigo que a gente faz mais coisas juntas. É isso. Que delícia, minha amiga. Adorei, adorei. E assim, esse é o primeiro que a gente está fazendo de muitos. Isso. Porque eu quero depois que a gente traga um tema de networking para poder falarmos sobre isso. Vamos especificar, né? Vamos dar uns temas pra gente falar. Vamos falar só sobre networking. Tá. Porque você tem muita coisa para nos ensinar nesse lugar. Sim. Vamos falar sobre eventos corporativos. Correto. Algumas dificuldades que o pessoal tem para poder começar um evento. O que você acha? Já vamos pensar em umas próximas agendas. Vamos, eu tô contigo. Comenta aí quem quer que ela venha de novo para falar sobre esses temas. Comenta aqui embaixo, hein? Tá bom? E minha amiga, vamos nos despedir da audiência aqui na câmera do meio. Quero agradecer todos vocês que ficaram aqui até agora. Quem não me conhece, que é da audiência da Rosângela, seja muito bem-vinda aqui. Eu espero que você esteja com a gente mais vezes. Você me encontra no @Larissa Fontanes e também vai encontrar os cortes e outros programas desse podcast no @Empresárias de Sucesso Podcast. E te aguardamos no próximo episódio, né, minha amiga? Gente, eu tô tão contente com a Empresária de Sucesso. Vem pro Empresária de Sucesso também. Vem pro esse projeto também. Um beijo e até a próxima. Tchau. Meninas.